Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma devolutiva para vocês, tá bom? Do questionário sobre o primeiro reinado. Vocês perceberam que agora eu fiz o questionário assim, super simples, só com duas opções de resposta. Por quê? Porque a minha intenção, na verdade, é esclarecer a dúvida de vocês agora na devolutiva, tá? Não é ficar enchendo de opções lá para vocês. Então, eu estou colocando mais ou menos, né, o que vai criar uma dúvida, o que poderia gerar uma dúvida em vocês, para eu esclarecer aqui, tá bom? Primeiro reinado, é muito gostoso estudar, né, uma parte da história, assim, do Brasil que foi bem interessante, que foi bem conturbada, época em que a gente teve Dom Pedro I como rei, né, do nosso Brasil de 1822 a 1831, foram 9 anos de governo de Dom Pedro, mas, assim, foram anos conturbados mesmo, né. O único país na América que teve um imperador foi o Brasil. A gente já falou disso em aulas anteriores, né? Então, assim, teve gente que errou bastante essa pergunta, mas o único país que teve um rei foi o Brasil, aqui na América, tá bom? Vou apresentar para vocês a gatinha, ela fica fazendo barulho. Vou apresentar para vocês dividir a telinha dos questionários para a gente ver quantos acertaram, quantos erraram, tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Olha, 33 pessoas entregaram, lembrando que são as 2 salas, lembrando que isso é muito pouco, não chegou a ser uma sala inteira. Depois, pessoal, na última semana do bimestre, vem a correria, vem procurar professor até de madrugada para fazer a lição. Eu nunca vou entender isso. Nunca. Eu nunca vou entender qual é a dificuldade de vocês manterem uma rotina de estudos, tá? Para não atrapalhar a vida de ninguém, nem a de vocês. Não custa, olha, nem uma sala inteira, tá? Eu estou vendo nesse bimestre novamente a correria de quem não fez nada na última semana desse bimestre. Lembrando para vocês que quem fez as atividades ficou 2 semanas de boa, porque em uma semana vocês ficaram fazendo, né, as atividades, quem não fez teve que fazer, foi a semana de recuperação. Na outra semana nós professores ficamos corrigindo atividades e fazendo diário de classe. Então, quem fez tudo direitinho ficou 2 semanas aí de boa, porque a gente não deu atividade naquelas 2 semanas. Agora, quem não fez foi correria. Aliás, correria para todo mundo, né? Por favor, vamos... Sim, não tem mais criança. Em 8º ano não tem mais criança para essas brincadeiras. Vamos lá. O que é o documento chamado Constituição de um país? 78%. É um conjunto de leis, regras com direitos e deveres de seus cidadãos. Ok, exatamente isso, tá? Então a maioria aqui acertou. 21%, 7 pessoas. É um conjunto de formalidades feitas apenas quando um país se torna independente. Não, de forma alguma. Tá? Por favor, antes de responder o questionário, deem pelo menos uma lidinha lá no resumo estava explicando, tá? Uma Constituição, ela é feita sempre que se precisa, né, alterar algumas leis em algum país. É claro que a gente não vai ficar todo ano trocando de Constituição. Ao todo, o Brasil teve 7 constituições, até hoje. A primeira foi a de 1822. Por quê? Porque nós éramos colônia de Portugal, a gente obedecia às regras e às leis de Portugal, né? Agora a gente precisava de regras, de leis para o Estado que estava se formando, para a nação que estava se formando, que era o Brasil, tá?
Então, assim, depois a gente deixou de ser império, né, quando Dom Pedro II levou o golpe, né, militar e proclamaram a república em 1889, teve que se fazer uma outra constituição. Então, essa constituição de 1822 que Dom Pedro I fez, né, na verdade, ela foi feita em 1824, né, em 1822 o Brasil ficou independente. A primeira constituição ela foi elaborada em 1824. Então, em 1824, essa primeira constituição ela vai durar até 1888. Em 1888, nós começamos, né, um novo regime, que era o governo, a república. Então, a república vai precisar de uma outra constituição com regras, com leis que se adequem, né, à república. Então, essa vai durar de 1824 até 1889, a primeira Constituição do Brasil. Mas, ao todo, nós tivemos 7 constituições. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, ele nunca mudou a Constituição dele. Né? A Constituição dele é desde lá da independência dos Estados Unidos até hoje. Eles mudam alguma emenda, alguma coisa assim, mas a Constituição em si não. A Constituição brasileira, que a gente vive hoje, sob as leis, né, dessa Constituição, ela foi feita em 1888, tá? Na redemocratização do Brasil, depois da ditadura militar. O que é voto censitário? 87%. É quando o voto é restrito apenas a alguns escolhidos podem votar. Exatamente, é um voto censitário, né? É um voto, assim, sem muitas liberdades. Não é todo mundo que pode votar, é restrito, tá? 12% ou 4 pessoas colocaram, é quando o voto é universal. Todos os cidadãos de um país têm o direito a votar. Não. Isso seria o voto universal. O voto censitário, ele é um voto restrito, tá bom? Na época de Dom Pedro I, a religião oficial do Brasil era 97% catolicismo. Sim, com certeza, tá? Vamos ver aqui. 91 pessoa só colocou o judaísmo. Não era o judaísmo, era o catolicismo, a religião oficial do Brasil, né? Era o catolicismo. As outras religiões, elas até poderiam acontecer, mas de uma maneira, assim, não pública, em locais privados, em manifestações públicas religiosas, só a católica, tá? Quantos poderes foram criados na Constituição de 1824? 69%. 4 poderes, exatamente isso, né? Que tinha o quarto poder, que era o poder moderador, que dava a Dom Pedro I, né, o poder de interferir entre os partidos políticos, dava a ele o poder de nomear cargos, né, poder moderador. 10 pessoas colocaram que na Constituição de 1824 tinham 3 poderes. Não, tinha 4. Hoje em dia nós temos 3 poderes. O que era o poder moderador? 57%. Poder de exclusividade do imperador que permitia interferir nos outros poderes. Exatamente, acabei de explicar lá em cima, tá? 10 pessoas, 30%. Poder que limitava o poder do imperador. Sim, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Depois tinha... Poder moderador é um poder do Estado. Ele não se sobrepõe aos poderes necessariamente, cabendo ao seu detentor equilibrar os outros. Eu acho que essa pergunta aqui, na hora de colocar as alternativas, eu devo ter colocado alguma coisa errada, porque como todas as outras, era para seguir o padrão de ter apenas 2 respostas, tá?
de ter apenas duas alternativas. Mas que fique claro, né? O poder moderador era de exclusividade do imperador, que permitia interferir nos outros poderes. Era exatamente para isso que existia um quarto poder, que era o poder moderador, que cabia ao imperador fazer o que ele quisesse com os outros partidos. O que é um Estado laico? 81%. Estado em que a religião é independente do governo, não influencia as religiões das pessoas. Exatamente isso. Estado com letra maiúscula, da maneira que está escrito aqui, é o país, é a nação. Isso eu já deixei bem claro para vocês, tá? Então, o que é um Estado laico, uma nação laica? Independente de religião, tá? O governo federal, ele não impõe religião nenhuma e ele também não proíbe religião nenhuma, tá? É independente. Por que isso? Para que todos tenham direito à sua manifestação de religião, tá? 18%, 6 pessoas. Estado que oficializa uma religião e obriga seu povo a segui-la. Não, ao contrário. Estado laico, o Estado é independente de religião. A religião é independente do Estado. O Estado é uma coisa, religião é outra. Religião, no Estado laico, cada um tem o direito de ter a religião que quiser, no momento que quiser, e mudar de religião quando quiser. O governo federal não se intromete nisso, tá? Diferentemente de alguns países árabes, né, Síria e outros países que a gente vê que, inclusive, tem guerra por causa de religião, porque eles querem impor, né, uma religião, eles querem impor uma única religião nesses países, geralmente o islamismo, né, eles querem impor nessas religiões, né, nesses estados. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, depois vocês me perguntem, tá? Agora que eu vi que o computador ele desceu um pouco, o notebook desceu um pouco, eu não sei se durante a minha fala que eu estava explicando se vocês conseguiram me ver ou se só a minha cabeça, tá? Mas é isso aí, qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? E, por favor, façam. Eu sei que quem vai ver eu pedindo para fazer são as pessoas que fazem, né? Porque se a pessoa não faz nenhum questionário, não lê o resumo, não copia o resumo, ele também não vai ver a minha devolutiva, né? Mas, enfim, obrigada a vocês que fazem sempre, que cumprem o dever de vocês, tá? É nessa hora que a gente percebe aquele cara, aquela menina que vai ser uma pessoa diferente na sociedade, aquela pessoa que vai fazer a diferença no mundo, né? Agora, a pessoa que não quer estudar, a pessoa que não tá nem aí para ela não vai fazer nada, ela tem sempre uma desculpa. Ah, não vou estudar, não consigo aprender, tô estudando sozinho, tô não sei o quê, não tô entendendo nada. Gente, é difícil para todo mundo, mas você vê o esforço de quem vai ser diferente. Você vê o esforço de quem vai fazer diferença no mundo, né? Parabéns para vocês que fazem, que correm atrás. Vocês estão certinhos, porque o mundo não é para qualquer um, não. O mundo é para quem está preparado para ele, tá bom? Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.